pela Lei Orgânica Municipal, pela Lei número 866, de 21 de junho de 1993, e especificamente pelos incisos 1 e 5 do artigo 30 e artigo 175 da Constituição Federal, pelo inciso 4º do artigo 10 da Lei Federal número 7.783/89. Cláusula 2ª, anexos. As informações técnicas constam nesse contrato, bem como nos anexos 1 a 4, a saber, anexo 1, normas gerais sobre os serviços a serem executados, tomando como base o Código de Ética do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado de São Paulo. Anexo 2, tabela dos valores da ABREDIF, Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário. Anexo 3, normas básicas para a administração dos velórios. Anexo 4, relação das instalações mínimas exigidas, bem como de veículos e equipamentos necessários à realização de serviços. Cláusula 3ª, interpretação. Em caso de divergência entre as normas previstas na legislação aplicável, no edital, neste contrato e nos seus anexos, prevalecerá a seguinte ordem. A. Normas legais vigentes. B. Normas de corpo do edital. C. Normas deste contrato. D. Normas dos demais anexos a este contrato. E E. O disposto nas propostas. Cláusula 4ª. Regime jurídico do contrato. O contrato regula-se pelas suas disposições e por preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições do direito privado que lhes sejam específicas. 4.2. O regime jurídico desse contrato confere ao concedente as prerrogativas de a. Alterar unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, assegurando sempre o seu equilíbrio econômico-financeiro. B. Promover a sua extinção, nas hipóteses e condições estabelecidas na legislação aplicável e neste contrato, assegurada a indenização à concessionária quando for o caso. C. Fiscalizar sua execução. D. Aplicar as sanções estipuladas neste contrato, além das previstas em lei, em razão de sua inexecução parcial ou total, sempre observado o regular processo administrativo. Cláusula 5ª do objeto. O presente contrato tem por objeto a concessão dos serviços funerários, que consiste no conjunto de atividades para a realização do funeral, que compreendem o fornecimento de artefatos e materiais, serviços de atendimento, organização de cerimonial, disponibilidade de estrutura física e operacional. O objetivo dessa atividade será a execução de todos os procedimentos necessários à realização de homenagens fúnebres e auxílio em sepultamentos, conforme uso, costumes e traduções, de acordo com a capacidade financeira do contratante ou padrão definido por cobertura assistencial securitária, plano funerário e ou manifestação do solicitante. A concessão será onerosa, mediante pagamento pela outorga e encargos consistentes na administração e manutenção de velórios municipais e assunção de encargos com relação ao usuário assistencial ou social. O prazo da concessão será de 5 anos, prorrogável nos termos do artigo 57 da Lei Federal 866-93, em conformidade com as legislações específicas de regulamentação de tais serviços. 5.1. Pelos serviços funerários, a concessionária poderá cobrar tarifas que serão reguladas pelo valor da tabela referencial de valores da ABREDIF, Associação Brasileira de Empresas e Diretores Funerários, administradoras de planos funerários, assistência à família, crematórios e laboratórios de tanatopraxia, bem pelo preço de mercado, cuja fiscalização cairá ao concedente. 5.2. Os serviços funerários obrigatórios são exclusivos da concessionária e seus valores não poderão ser superiores a 80% dos valores previstos na tabela referencial de valores da ABREDIF. Administradores de planos funerários, assistência à família, crematórios e laboratórios de tanatopraxia, bem como pelo preço médio de mercado. Os serviços funerários facultativos são de exploração livre no mercado, mas a concessionária poderá cobrar valor médio de mercado. 5.2. Os serviços objeto desse contrato compreendem serviços funerários obrigatórios. A. Fornecimento de caixões e ou urnas mortuárias e paramentos, cujos padrões de funeral, atendimento e qualidade do material, cujos valores da tarifa estão definidos na tabela ABREDIF. B. Remoção de cadáver do local do falecimento ao velório e até o cemitério,
cujos translados e suas distâncias e valores estão definidos na tabela Bredif. C. Fornecimento gratuito de caixão mortuário, remoção e velório às pessoas reconhecidamente sem recursos financeiros, bem como aos indigentes, dentro dos limites do município, fornecimento de noticiários de falecimentos e ofícios religiosos fúnebres em jornal de circulação no município. D. Manutenção e administração dos prédios de velórios do município, tudo de acordo com a legislação sanitária vigente e com as normas estabelecidas no anexo 3 deste termo de referência. E. Disponibilização sem custo ao usuário da sala de velório por até 24 horas. F. Providências administrativas junto aos cartórios de registro civil, delegacias de polícia, vigilância sanitária e cemitérios. E. G. Outros serviços inerentes a critério da Prefeitura. 5.2.2. Serviços funerários facultativos. A. Locação de sala de velório a ser cobrado por hora no que ultrapassar as 24 horas previstas no item E da cláusula anterior. B. Maquiagem necrófila. C. Ornamentação de urna. D. Véu em tule. E. Paramentos, cortinas, castiçais, suportes para urnas, coroas de flores e velas. F. Assistenciais. G. Tanatopraxia. H. Embalsamento. I. Reconstituição. J. Enfeite floral e coroas. K. Transporte de cadáver humano exumado ou membros. L. Transporte de cinzas. M. Transporte de cadáver para cremação. E. N. Transporte de cadáver de mairinque até o local do cerimonial. O. Remoção intermunicipal de cadáver. 5.3. Não estão compreendidos entre os serviços passíveis de concessão aqueles que continuam na competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, entre outros. A. A administração, manutenção e conservação dos cemitérios municipais. A concessão de sepulturas para inumação, os ossários e relicários. B. A autorização para exumações e inumações. C. A apuração e processamento dos casos de abandono ou de ruína de sepultura até declaração final de extinção das respectivas concessões. D. A autorização e a fiscalização das construções funerárias e demais serviços executados por empreiteiros credenciados. E. A escrituração dos cemitérios em livros próprios. F. A fiscalização dos cemitérios e velórios particulares, bem como serviços funerários. G. O lançamento e cobrança das taxas e tarifas incidentes sobre seus serviços. 5.4. Para fins desse contrato, define-se 1. Embalsamento. É a técnica de tratar o cadáver com substâncias antissépticas e conservadoras para sepultamento tardio. 2. Enfeite floral. Consiste em arranjo de flores naturais e coroas de flores para embelezamento do falecido dentro da urna e também da sala de velório. 4. Fornecimento de urna mortuária ou caixão. Consiste no fornecimento de uma caixa comprida, geralmente de tampa abaulada, para depositar o corpo do morto e conduzi-lo à sepultura. 5. Locação de sala de velório. É o fornecimento de uma sala onde realizará a vigília e a realização das últimas homenagens ao falecido. 6. Maquiagem necrófila. Preparação do corpo do falecido para devolver a sua cor e aparência natural, através de cosméticos e cuidados estéticos em geral, visando a sua melhor apresentação. 7. Paramentos para a urna. É o conjunto de equipamentos necessários para adorno da urna, compreendem um par de suportes para a urna mortuária, castiçais, suporte para livro de presença e cruz grande, podendo ser em aço inox, em bronze ou em alumínio. 8. Remoção intermunicipal de cadáver. É o transporte de cadáver humano em veículo apropriado do local do falecimento até a cidade onde será inumado. 9. Remoção. É o transporte do falecido até o local do falecimento, até o velório, ou do velório ao local da inumação ou sepultamento. 10. Serviços assistenciais. Consiste em diligências administrativas para formalizar a liberação do corpo para inumação junto a. Ao hospital ou médico em busca de atestado médico. B. Ao cartório de registro civil para expedição de certidão de óbito. C. À delegacia de polícia. D. Ao instituto médico legal. E. A administração do cemitério para sepultamento. F. A imprensa escrita com circulação no município para publicação de avisos.
11. Suporte para a urna. Consiste no par de cavaletes de bronze ou níquel ou alumínio que serve para sustentar a urna na altura de 1 metro do piso dentro da sala do velório. 12. Tanatopraxia. É a técnica que consiste na conservação, higienização e restauração de cadáveres humanos. E 13. Véu. Tecido transparente de seda que cobre o rosto do falecido. Concessão do serviço público. 6.1. A presente concessão outorga a prestação de serviços públicos funerários a ser explorado pela concessionária em caráter de exclusividade no município, mediante pagamento de valor de outorga ao concedente e remuneração dos serviços através de cobrança de tarifa diretamente ao usuário, com encargos de administração e manutenção de velório, além de assumir os custos pelo funeral assistencial e social. 6.2. A delegação de sua prestação feita pelo concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, cujo tipo de licitação será o de maior valor de outorga. Cláusula 7ª. Do valor da outorga e do contrato e prazo de concessão. 7.1. O valor do presente contrato é de e terá vigência por 5 anos, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogável nos termos do artigo 57 e incisos da Lei 866/93. Para pagamento do presente contrato, a concessionária pagará ao concedente a outorga mensal no valor de, conforme proposta e regras definidas no edital. 7.3. Para a definição da proposta mínima, o edital terá como base de cálculo 10% do valor estimado do custo médio, apurado para 60 meses, considerando o número de habitantes do município, a média estimativa de serviço por dia, o valor dos custos de cada serviço em média, considerando a manutenção do velório, encargos, os velórios assistenciais e sociais, etc. Cláusula 8ª da previsão orçamentária. Os recursos financeiros para atendimento ao objeto desse contrato correrão por conta das dotações vigentes no orçamento. Cláusula 9ª. Sistema tarifário. 9.1. Os valores a serem cobrados pela concessionária pelos serviços funerários prestados aos usuários não poderão ser superiores a 80% dos valores previstos na tabela dos valores da Abredif. 9.2. Conforme dispõe o artigo 11 da Lei 1987-95, a concessionária poderá ter outras fontes provenientes de receitas alternativas complementares. 9.3. Essas demais receitas poderão também ser obtidas com outras opções de serviços de funerais, além dos estabelecidos como obrigatórias neste edital. 9.4. A tabela com os valores das tarifas deverá ser exposta na sala de atendimento da concessionária em local acessível ao usuário. Cláusula 10. Equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Os valores das tabelas poderão ser revistos, a pedido da interessada, para manter a justa remuneração de serviços, desde que a concessionária comprove desequilíbrio econômico e financeiro, com base nos preços das planilhas de custos apresentada. Cláusula 11. Reajuste. O valor da outorga será reajustado após 12 meses da assinatura do contrato e daí por diante de 12 em 12 meses. 11.2. Para fim de reajustes, o valor da outorga será levado em conta a variação dos índices do IPCA, verificada no período e desde que seja positiva. Cláusula 12. Direitos e obrigações das partes. São direitos e deveres da concessionária. A concessão implica na prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei nº 8.987/95, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 12.1.2. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas na forma da lei. 12.1.3. A apresentar, quando solicitado, os componentes relatórios indicadores do resultado operacional, prestação de contas de toda a atividade e resumo das demonstrações financeiras. 12.1.4. Aceitar as determinações do concedente previstas nesse contrato, edital e na legislação vigente. 12.1.5. Obedecer todas as determinações dos órgãos federais e estaduais, inclusive quanto às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.